Graça e paz. Feliz ano novo para aqueles que não estiveram aqui de manhã. Que seja um ano que vocês recuperem o que perderam o ano passado. Espiritualmente falando, não estou falando nada de financeiro não, tá? Espiritual. Porque no começo do ano passado vocês pediram a Deus que fosse uma bênção, que não perdesse nenhuma escola bíblica, que não perdesse um culto. Passou o ano, agora tem que ver quantos perderam, né? Agora começa um outro ano. Aí vem os mesmos pedidos. Então a gente fica devendo. Né? Fica devendo para Deus. Muitas pessoas acham que o que se põe em prática no primeiro dia do ano é para o ano inteiro, né? Vai acontecer o ano inteiro. Quantas pessoas ficam prestando atenção nessas coisas? Mas não é nada disso, claro que não. Mas hoje é o primeiro domingo de 2017. Primeiro domingo já é um dia que nós vamos tomar a Santa Ceia. Começar o ano bem, né? Por quê? Qual é a diferença de tomar a Santa Ceia ou não? Qual é a diferença? Tem alguma diferença? Não. Acontece que quando a gente está tomando a Santa Ceia, a gente está falando para Deus que estamos em comunhão com os irmãos e com Ele. Então, é muito importante quando estamos dentro deste quadro, em comunhão com os irmãos e com Deus. Então, primeiro do ano, a gente devia pôr em ordem essas coisas. Buscar aqueles que talvez nós ofendemos com alguma palavra, ou aqueles que nos ofenderam, acertarmos com ele, pôr em paz. Por quê? Porque não compensa a gente ficar fora da comunhão com os irmãos e tomarmos a Santa Ceia. Estamos falando uma coisa para Deus que não somos, né? Não estamos em comunhão um com os outros. E por isso eu gostaria que os irmãos, agora antes de começarmos o culto, abaixe sua cabeça, faça uma oração, lembre daqueles que você pode ter algum probleminha com eles. Procure acertar, irmãos, que a morte é uma realidade, ninguém escapa da lei da morte. E se a gente partir para a eternidade, numa situação dessa, fica ruim, né? Então vamos orar. Baixa a sua cabeça, faz sua oração. No capítulo 12 da Epístola aos Romanos, capítulo 12, do versículo 16 em diante, está escrito assim: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoais brasas de fogo
sobre a vossa cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, pelos conselhos que o Senhor tem para nós na Tua Palavra. Precisamos que o Senhor, por misericórdia, nos sustente na Tua graça, fazendo-nos lembrar a cada momento do amor que o Senhor tem por nós, a ponto de ter enviado Jesus Cristo a este mundo, deixado que crucificassem Ele ali na cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura com Ele, para que o Senhor o ressuscitasse dos mortos e nos ressuscitasse juntamente com Ele. Muito obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor nos deu na ressurreição, juntamente com Cristo. E nós estamos entregues a Ele para que Ele, o Espírito Santo mesmo, transmita a palavra a cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. O Senhor abençoe os amados que não puderam estar conosco nesta noite. Que aonde eles estiverem, estejam em comunhão contigo e com desejo de estar em comunhão conosco também. Nós te louvamos, Pai querido e amado, por Tua misericórdia que é grande e dura para sempre. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem aí, irmãos. Dá uma impressão que nós pegamos no pé dos irmãos, mas não somos nós. É Deus que quer o nosso bem. É Ele. Então, quando nós falhamos, se o Espírito Santo der o sinal, tá bom, mas se não der o sinal, não tá bom. Então nós ficamos às vezes pensando, será que somos tão chatos assim? Ou será que nós falamos em outra língua, que as pessoas não entendem o quanto nós amamos elas? Porque o nosso desejo é que houvesse comunhão entre a família. Hoje é um dia internacional, né, da comunhão das famílias, mas a nossa família é a família de Deus, é os novos nascidos. Essa é a nossa família. Precisamos estar em comunhão com os outros, perdoando-vos uns aos outros. Quando ele começa dizendo aqui, sede unânimes, é esse o ponto que ele quer mostrar para nós, sermos unânimes entre os familiares de Deus. Quem são os familiares de Deus? São aqueles que nasceram de Deus, aqueles que acreditaram na promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele. Aqueles que obedeceram a Jesus, foram batizados conforme Jesus ordenou, passou então a pertencer à família de Deus. Quando nós lemos aí no capítulo 2 de Efésios, versos 19 e 20, a gente vai descobrir que a família de Deus são aqueles que nasceram de Deus através da palavra de Deus. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, não somos mais forasteiros do céu, passamos a sermos forasteiros aqui do mundo. Nós somos forasteiros aqui. Por isso nós precisamos, como forasteiros, tomar cuidado com o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, ele quer nos iludir a obedecer ao que ele quer, não o que Deus quer.
O diabo quer que nós obedeçamos a ele, não obedecer a Deus. Ele quer ser o Senhor nosso, mas o nosso Senhor é Jesus Cristo. Ele é que é o Senhor da família de Deus. Nasceu de Deus, tem Jesus como Senhor. Então somos forasteiros aqui no mundo, mas concidadão dos santos. Por isso nós devemos estar sempre em comunhão uns com os outros. O ideal é este, né? Estar em comunhão. Claro, nós temos os nossos familiares, mas os nossos familiares na carne não podem nos impedir de termos a nossa comunhão com os irmãos espiritual. Não. Eles não podem ser obstáculo. É claro que se nós começarmos a sermos uma bênção lá no meio deles, eles vão desejar que nós não participemos mais. Mas se nós entrarmos na deles, está ótimo, é isso que eles querem, porque nós não estamos levando Deus a sério. Eu fico pensando, perder uma escola bíblica que nem hoje, deixar as crianças em casa. Como é que nós estamos criando esses filhos, com que testemunho? Que testemunho estamos dando para as crianças, nossos filhos, que tanto nós queremos que eles nasçam de novo, que eles sejam da família de Deus. Eu gostaria que os irmãos meditassem nisso. Temos uma igreja em cada lar, cada um de nós temos uma igreja que é os nossos filhos. E tudo o que nós fizermos, eles estão observando. As crianças são observadoras, elas observam. Então, se nós perdermos a escola bíblica por causa de comida ou bebida, eles estão de olho. Não estou dizendo que não devemos participar, não é isso, mas coloque o reino de Deus acima de tudo. Porque durante o ano pode acontecer alguma coisa, você vai buscar a Deus em oração, e Ele falou, você me vira as costas e agora você quer eu? Então aqui o texto está mostrando, sede unânimes, todos com o mesmo pensamento. Que pensamento? O crescimento do reino de Deus aqui no mundo. Com quem Deus conta para que o reino dele cresça aqui no mundo? É com a família dele, com aqueles que nasceram dele. Estes têm a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5, 19. Aquele que nasceu de Deus tem a palavra da reconciliação. Aonde? Onde o Senhor, onde a senhora estiver, tem a palavra da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Cada nascido de novo tem a palavra da reconciliação. Qual que é? É aquela que levou você a nascer de novo. É a mesma. É complicado? Não. Como é que você nasceu de novo? Acreditei que Cristo me atraiu no corpo dele, que fui crucificado com ele, que morri com ele, e Deus me ressuscitou. Junto com ele, eu sou filho de Deus. É a palavra da reconciliação. Então nós vemos que primeiro do ano é uma época em que nós devíamos fazer um retrospecto. Do jeito que o mundo faz, nós devíamos fazer também. E procurarmos corrigir aquelas coisas que impedem a nossa comunhão com Deus. Eu fico pensando nesse Hebreus capítulo 12, versos 15. Quantas pessoas estão doentes por causa disso? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura. Claro que muita gente quer nos privar da graça de Deus. Quer nos fazer acreditar que a salvação é por fazer. Que devemos, não é por fazer. Somos salvos gratuitamente
pela fé na promessa que Cristo fez, cuja fé é Deus que dá. Então, não se prive desta graça. Não queira pagar a salvação porque já está paga. É isso que ele está aconselhando. E foge da amargura. A amargura traz doenças graves. Para todas as doenças tem remédio. Mas para a amargura só tem um remédio: arrependimento e acerto. Se você tem alguma amargura com alguma pessoa, cuide o quanto antes. A raiz da amargura, ela dá o problema sério, que não tem remédio. Então hoje, por exemplo, nós temos a Santa Ceia. A Santa Ceia, ela é para a família de Deus. Quando Jesus serviu a primeira ceia, ele só fez isso para os discípulos. Nem a mãe de Jesus não tomou a Santa Ceia. Só os discípulos. Daí, somente aqueles que nasceram de novo e cumpriram o que Jesus mandou, é que devem tomar a Santa Ceia com a mente voltada para esta bênção gloriosa que Deus providenciou para nós. Com gratidão no coração. A Santa Ceia é coisa muito séria. Muito séria. Pode ser uma hipocrisia ou uma sinceridade. Devemos participar com sinceridade, não na hipocrisia. Falar que temos comunhão com os irmãos e tiver alguma raiz de amargura atrapalhando a comunhão. Procure tirar isso aí. E isso aí é pelo arrependimento e buscar solução. Não importa se foi ele que criou o problema, não importa se foi você que criou o problema. Importa é ficar livre da amargura, da raiz da amargura. Então a Santa Ceia é importante? É. Muda alguma coisa com sentido na salvação? Não. Mas pode fazer a pessoa ser uma hipócrita. Falar que está em comunhão com Deus e está em comunhão com o mundo. Falar que está em comunhão com os irmãos e ter raiz de amargura no meio. Então aí é hipocrisia. Então, o ministério da salvação está com todo aquele que nasceu de novo. O processo é o mesmo. Não há diferença. Sempre o processo é o mesmo. Ninguém nasceu de novo por outro processo. Nós temos esta mídia, este CD, a salvação comum, ou a comum salvação. Por quê? Porque é o mesmo método. Não há diferença. Ninguém foi salvo porque fez isso, fez aquilo, deixou de fazer. Não. O caminho sempre é o mesmo. Crer na promessa que Cristo fez. Então, irmãos, a gente às vezes se torna chato para muitos irmãos da igreja. Mas é uma chateza benéfica. É uma chateza que me dá tranquilidade. Fico em paz com Deus, pela minha chateza. Alertando os irmãos, transmitindo aquilo que Deus manda. Eu sou simplesmente um recadeiro. Não pense que eu quero o bem de vocês, porque eu quero. Não, Senhor, é para que Deus fique feliz com vocês. Tá certo? Se vocês não forem fiéis por falta do recado errado, eu é que vou pagar.
tá certo? Mas se eu dou o recado que Deus manda, eu estou em paz com Deus. Pode ser que as pessoas achem ruim, não é? Como acharam ruim com Jesus. Botaram ele na cruz. Mas ele não deixou por menos, não abaixou o preço de jeito nenhum. O preço da salvação é novo nascimento. Jesus não abateu nem um tostão. Não. O preço da caminhada com o Espírito Santo é o mesmo. Obedeça o que o Espírito Santo manda. Tá? O preço das bênçãos gloriosas que está à disposição dos filhos de Deus é o mesmo. Mesmo preço? Sim. Qual que é? Mateus 6,33. É o mesmo preço. Quando nós pomos em prática Mateus 6,33, nós estamos fazendo aquilo que Deus quer. E aí nós temos a consequência do 34. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Desde que busque o reino de Deus em primeiro lugar. Desde que seja obediente ao que Deus manda pela palavra dele. Então aí não é para ficar ansioso, porque ele cuida de cada um de nós. Então, amados, a gente quer o bem dos irmãos. Por isso, todo fim de ano, eu peço perdão para os irmãos se eu magoei alguém. Esse ano eu não pude fazer, mas estou fazendo agora. Se eu magoei alguém, né, fora da Bíblia, então, por favor, me perdoa, que eu não quero ter raiz de amargura por lado nenhum. Eu não tenho nenhum inimigo. Pode ser que tenha muitos inimigos meus. Então é isso que eu gostaria que acontecesse com cada um de vocês. Tá? Recebesse a palavra de Deus como bênção gloriosa. Não reclamasse por nada que vai acontecer esse ano. Não. Descobrisse que o que está escrito aí em Filipenses 2,13 é real. É a palavra de Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele opera para quê? Para quê? Romanos 8,28. Ele opera todas as coisas para quê? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas que acontecer é para o seu bem. Então, se houver alguma contrariedade, que você achou que, né, Deus é injusto, não reclame. Tá? Não murmure. Porque aí você está dizendo que se você estivesse no comando, não faria aquilo que está sendo feito. Então, quando ele mostra para nós aqui a unanimidade, que sejamos todos com o mesmo projeto. É uma família? É. Família de Deus? Sim. O que Deus espera de cada um de nós? Ele espera que cada um de nós seja instrumento do Espírito Santo para outras pessoas virem a ganhar o que nós ganhamos. É isso que Deus espera de cada um de nós. E é através da entrega, a direção para o Espírito Santo. Quando nós vamos falar alguma coisa sobre salvação, é o Espírito Santo, se nós estivermos entregues a Ele, é Ele, o Espírito Santo é que vai falar. Se eu falar alguma coisa de mim mesmo, não tem apoio na palavra de Deus. Mas se eu estou falando a palavra de Deus, eu tenho apoio. E quando nós apoiamos aquilo que Deus fala, Deus se agrada. Agora, quando a gente discute, nós vamos receber, às vezes, alguma coisa que nos desagrada. Filipenses 2,
14 e 15. Nós vamos receber alguma coisa que não gostaríamos de receber. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu não sei quantos resplandeceram nas reuniões com os familiares aí, mas é uma geração perversa, que deviam resplandecer os irmãos como a luz. É chato? É. É um estraga-festa? É. Mas sempre tem aqueles que estão querendo aquilo que nós temos, mesmo que disfarçadamente, mesmo com arrogância, eles veem aqueles que levam Deus a sério, que não se deixam enredar pelas artimanhas do diabo. Então, ser filho de Deus é um privilégio muito grande, temos todas essas bênçãos à disposição. De manhã nós fizemos uma explanação sobre as bênçãos do Filho de Deus. Quantas bênçãos nós temos, mas quando levamos Deus a sério, quando abonamos aquilo que Ele fez por nós. Então a Santa Ceia é para a família de Deus. A gente sempre lembra, na distribuição da Santa Ceia, a gente sempre lembra as pessoas, olha, a Santa Ceia é para os filhos de Deus. Não é para aqueles que acreditam em João 12:32 só, não. É para aquele que acredita em Marcos 16, 15, 16, que ouviu o Evangelho de Cristo, creu, mas foi batizado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós temos aí a obediência, temos a fé salvadora, mas está acompanhada da obediência. Fé sem obediência não vale nada, e obediência sem fé nada vale. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, aqui, um pouquinho antes, ele trouxe essa lembrança para nós sobre fé e obediência. Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 4, o que está escrito? Irmãos, o bom desejo do meu coração e oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo está deixando aqui uma receita para nós. Os judeus criam, mas tinha que observar a lei. Eles criam que eram justificados pela prática da lei. Então Paulo está mostrando aqui que aquele povo tinha zelo de Deus. Ele não está dizendo que era um povo relapso, porque os crentes têm mais zelo do que os filhos de Deus. Só que são zelos sem entendimento. Eles vão à igreja todo dia, fazem jejum e etc., mas sem entendimento. Fazem tudo isso para serem salvos. É o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, tá? Tem zelo de Deus? Tem. Eu dou testemunho que tem. E qualquer um de vocês aqui dá um testemunho que tem. Mas não vale nada. Estão debaixo da lei. E quem está debaixo da lei está no pecado. E está separado de Deus. Então ele chama-nos a atenção. Por quê?
que eles não recebem esta bênção gloriosa que nós recebemos. No versículo 30 do capítulo 9 e o 31 aí, desse mesmo Romanos, ele mostrou aqui a diferença. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justiça? Alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. No 32 ele mostra por quê. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Quantos dizem que nasceram de novo, mas estão aí debaixo da lei? Quantos? Então são aqueles que têm fé sem entendimento, que não foram justificados, porque o fim da lei é Cristo. Romanos 7:4. Quando nós cremos que fomos atraídos no corpo de Cristo, crucificados com Ele e mortos com Ele, morremos para a lei. O pecado agora perdeu o domínio. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que foi ressuscitado dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Para uma mudança de proprietário só morrendo no corpo de Cristo, não é por pôr em prática a lei, não é por fazer isso ou deixar de fazer, não. É pela fé na promessa que Cristo fez. Então, por que eu devo estar no culto, devo vir à escola bíblica? Para crescer espiritualmente falando e para mostrar para os seus filhos que este Deus é poderoso e livrou vocês do inferno. É isso, tá certo? Não é que tem que vir para ser salvo, não. Vem para ser edificado e para mostrar que nós levamos este Deus que tanto nos amou a sério. Mostrando para os nossos filhos, nossos parentes que estão lá em casa, que a nossa preferência é irmos ouvir a palavra de Deus que nos salvou, enviando Jesus, o único Filho, e deixar que Ele morresse na cruz para nos salvar da condenação eterna. Então é por gratidão a Deus. Tudo na vida do cristão é por gratidão. Não é nada por fazer, não. Tudo é gratidão a Deus. Eu estou entregue à morte no corpo de Cristo, por quê? Senão eu vou para o inferno? Não, gratidão a Deus e eu quero ser usado por Ele. É isso. Deus se alegra com aqueles que estão entregues à direção do Espírito Santo? Claro. Claro que sim. Porque esses são instrumentos para dar continuidade. Os profetas não tiveram este privilégio. Quando nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 10 ao 12, nós vamos perceber que os profetas queriam saber para quem seria o Salvador que ia nascer. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então nós vimos que pelo Espírito Santo, não é pregar sem o Espírito Santo, não resolve nada. Mas aqueles que pelo Espírito Santo nos trouxeram o Evangelho da salvação, coisas que os anjos querem fazer, mas não podem. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Os anjos são criaturas de Deus.
E pregar o Evangelho de Cristo é só para quem tem o Espírito Santo. Daí tanta gente pregando por aí afora, mas não consegue mostrar como estar em Cristo Jesus diante da Bíblia Sagrada. Porque é coisa do Espírito Santo. Então, amados, como filhos de Deus, possuidores do Espírito Santo, Deus espera que cada um de nós, neste ano de 2017, alcancemos pelo menos uma alma cada um. Peça a Deus e comece a trabalhar com uma pessoa. Investe nela. É seu filho? Vai. É seu irmão? Sim. É seu pai, sua mãe? Sim. Investe numa pessoa. Ore por ela, fale com ela, gaste tempo com ela. Gastar não, ganhe tempo com ela. E no fim do ano você será privilegiado. Poderá dizer, ganhei uma alma para Cristo através do Espírito Santo. Então a Santa Ceia está aí para nós agora participarmos com muita alegria. Falando para Deus, eu estou em comunhão com todos os meus irmãos. E com o Senhor. É mesmo? É. Está em comunhão com o Senhor? Sim. O que você contou para ele hoje? 1 Coríntios 1:9. O que você contou para o seu irmão? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fostes salvos para isso, para ter comunhão com Jesus. Peça a Ele, Jesus, eu me entrego a Ti, quero ganhar uma alma para Deus, quero que o Senhor salve meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, por misericórdia, mas converse com Ele. Tenha comunhão com Ele, não com o mundão. O mundão não vai te ensinar a ganhar almas para Cristo, vai querer você lá no meio deles. Vai falar para você que aquele que não bebe, não fuma e não mente, não vale nada, quando que é o contrário, esse sim que não vale. Então o mundo sempre ensina as coisas ao contrário. Ser como pai, mãe, trabalhe com seu filho. Não deixa por menos. Mostre para eles por que eles não devem tomar o suco de uva aqui na frente. Por que eles não podem comer o pãozinho aqui na frente. Mostre para eles. Está consagrado, está orado. Isso aí é para os filhos de Deus, não é para filho do diabo. Está consagrado. Mas e aquele que está lá dentro? Aquele lá pode. Tudo bem. Por isso que nós fazemos questão que sempre venha o número certo para evitar de ser servido para outras pessoas, fazendo-as hipócritas sem merecer. Então nós vamos agora proceder da distribuição da Santa Ceia. E meus amados irmãos, eu vos amo muito. E quero que vocês tenham realmente um feliz ano novo. Mas dentro de Apocalipse 1:3, por favor. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dentro deste projeto. Não é ser feliz lá, não, com o que o mundo fala, não. É com o que está escrito na palavra de Deus.